Iniciando o podcast, sexta-feira, que maravilha! Olha, a gente sempre aguarda essas sexta-feira para a gente manifestar, né? Aquele sentimento de esperança, de realizações, faz parte do nosso calendário, da nossa cultura, e isso nos faz muito bem. Boa tarde, estamos iniciando o Gerenciando Conflitos Espirituais, mais uma oportunidade que Deus nos dá para superarmos os desafios do dia a dia. E todos que estão nos ouvindo, nos ajude a divulgar a doutrina dos Espíritos. Muito bem, eu quero, antes de entrar, que nós estamos aqui com a nossa querida a Regina. Boa tarde, Regina, seja bem-vinda. Fique à vontade para questionar, é um tema bem interessante, nós já vamos dar continuidade. E eu vou aqui interagindo, né, com o nosso pessoal, muito bem. Eu vou, primeiramente, agradecer a USE, né, que é a União das Sociedades Espíritas Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Nós já estamos aí com toda a programação das palestras. Amanhã, sábado, nós vamos ter a reunião da diretoria e dos departamentos, na qual vamos já interagir com os temas de março, que é o mês internacional da mulher. Dia 8 nasceu a minha filha, que está com 24 anos. Tem todo um contexto que a USE vai trazer como tema, tá bom? Então é só entrar lá no site useguarulhos.com.br e vocês podem interagir com as casas de Arujá e Guarulhos. E vamos que vamos. Simone Dias está dando uma boa tarde. E lá de Suzano está com a gente. Isso é muito bom. Agora nós vamos ao quadro que os nossos comentaristas vão trazer ali as suas propostas, seu modo de ver, da sua entidade. Hoje, a nossa querida Maria Ribeiro vai chegar um pouco mais tarde. É o dia a dia de todo mundo, a gente sabe que temos que superar esses desafios. Muito bem. Marlene Leal, é contigo, minha querida. A palavra é sua. Olá, Marcos, boa tarde. Boa tarde, queridos amigos ouvintes. É sempre uma alegria nossa esse encontro às sextas-feiras, para discutirmos assuntos vários sobre a visão espírita. E hoje é um assunto interessante. Mas vamos lá, que tenhamos um ótimo programa. Se houver questionamento, façam, não é? Vamos procurar ver, e que a internet nos ajude, porque parece que está tendo alguma dificuldade aí, mas o nosso objetivo é falarmos sobre a doutrina. E lá, na casa que eu trabalho, o Centro Espírita Irmão X, estamos nos reorganizando, né? Depois dessa fase de pandemia, estamos colocando as coisas nos lugares. E temos aí o atendimento às quintas-feiras, às 20h30, do Evangelho e do Passe à Distância, não é? Para aqueles, facilita um pouquinho a vida daqueles que ainda não têm disponibilidade de comparecer ao centro espírita. E estamos chegando em março, onde vai ter o início das aulas. Também aqueles que quiserem, né, conhecer a doutrina espírita. Só que este ano, as aulas no Irmão X, aqui da Vila Moraes, será somente presencial. Mas vamos lá, nós os aguardamos e procurando divulgar a doutrina dos espíritos, que tanto consolo, tantas forças nos dá para atravessarmos essas dificuldades. Muito bem.
Caso queira ter interesse, é só digitar irmãox.com.br. Você entra lá no site, tem todas as informações dessa casa maravilhosa que nos fornece a Marlene, essa menininha de coração bom, para participar do nosso podcast. Isso vale ouro, graças a Deus. Mas, continuando, eu vou agora mandar um beijo, tomara que ela chegue a tempo, a nossa querida Maria Ribeiro, do Leal. Quer conhecer o Leal? É só digitar @lealguarulhos.com.br. Ela já me ligou pelo WhatsApp avisando que logo, logo estaria aqui conosco. E eu vou aqui, agradecer a Simone Dias, de Suzano, a Edna, né? Boa tarde a todos. Carlos Miller também, a nossa querida Maria Aparecida Queiroz. Olha, essa turminha toda nós só temos a agradecer. E como o tema hoje é um tema bem interessante, gostaria que todos participassem aí, ou agradecendo, ou fazendo algum questionamento sobre a Quaresma. Já, na Visão Espírita, a gente vai interagir. Quero convidá-los também a conhecer o Posto de Estudo Acolhimento Espiritual, onde eu sou diretor, né? Eu vou só colocar o slide aqui, e convidá-los a comparecer a todas as quartas-feiras. Pode agendar, né, com a nossa querida Cecília, lá pelo telefone 11 98101 6601. Vou repetir, 11 98101 6601. É um número bem fácil e pode passar um WhatsApp lá, falar com a Cecília e interagir com o PIS. E nós, na palestra que eu dei ontem, nós já conheci a diretora da Casa de Repouso Recanto Sonho Meu. Então, nós estamos aí fazendo a campanha para quem puder ajudar, né? É só ligar, ou lá visitar a qualquer hora, da manhã, da tarde ou da noite. Está na rua Paulo Antônio Barbosa, 440, bairro Jardim Arujá, tá bom? E o telefone lá para falar com a Silvana, 11 4796 8448. Se quiser fazer uma doação pelo Pix, é o CNPJ da entidade. 42-695-178-1000, ao contrário, 44, tá bom? A gente vai falando em todo o podcast. Quem tiver boa vontade ou quiser ligar lá para ver qual é a necessidade para ajudar, porque é uma instituição de longa permanência para os idosos. Muito bem. E quero aqui a Fátima Nunes chegou, já estava com saudade. Eu vi essa turminha toda entrando no nosso podcast, mas sempre quem chega primeiro é a Fátima, e hoje ela está ali no meio do grupo. Excelente. O importante é que veio. Inclusive, a nossa querida Maria Ribeiro já estará conosco, ela vai acertar a câmera e já também vai trazer aqui o nosso comentário. Muito bem. Deixa eu adicionar a Maria Ribeiro, menininha de coração bom. Deixa eu colocar você aqui no destaque. Atrasada, você... mas cheguei, né? Mas só um pouquinho. O difícil foi chegar, mas estamos juntos, graças a Deus. Oi, Marlene, boa tarde, querida. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos. Os que já estão aí e para os que virão, com certeza, né? Isso. Obrigada, Marcos. Obrigada. Maria, você chegou na hora, no momento de você falar do Leal. Pode falar do Leal. Na hora certa, então. Na hora certinha. Pega de sopetão. Sim. Mas é a hora que fica bom. Falar da nossa casa, né, é sempre muito bom, e tomando muito cuidado para não suscitar orgulho nem vaidade, e sim a realidade, né, que é a nossa casa ali plantada naquele espaço
Vila Paraíso, Guarulhos, Rua Santa Lúcia, 392, há 20 anos, procurando, né? Igual eu falo, estamos tateando no escuro, tirando leite de pedra para conseguir fazer alguma coisa daquilo que a gente vem aprendendo. E, claro, não estamos sós, nem espiritualmente, graças a Deus, e principalmente nesse ponto, porque a gente sozinho, igual eu falo, mandurinha só não faz verão. Então, assim, temos uma equipe, graças a Deus, um pessoal presente, maravilhoso, que quando você fala vamos, eles vão, e a gente está sempre junto aí. Então, depois da pandemia, antes nós tínhamos quartas e sábados, mas depois da pandemia, nós estamos só no sábado, com abertura para palestras, das 19h30 às 21h, com palestra, atendimento fraterno, passes, tá bom? E procurando acolher a quem nos procura, sempre dentro dos ensinamentos de Kardec, da doutrina dos espíritos, codificado por Allan Kardec, para ser bem claro, né? E temos também o nosso bazar, que é um bazar permanente, para ajudar na sustentação da casa, do projeto. Então, são bazares realizados todos os sábados, das 10 da manhã às 16 horas. Sempre coisa boa, a gente toma um cuidado para selecionar, para higienizar, para dar um preço sempre compatível. Passa por lá, pessoal, convida os amigos, ajude-nos a ajudar, não é? E o nosso espaço lá na rua Maria Isabel de Rezende, 448, que a gente tem chamado Unidade 2 do Leal, onde estaremos instalando ali amplamente o nosso projeto social com o projeto do Educandário Amor e Luz. É o nosso ideal, aos poucos, indo se concretizando. Muito obrigada, Marcos, pela oportunidade. Obrigada aos amigos queridos. Obrigada, família Amor e Luz. Isso. A Regina já mandou. Uhul! Ela chegou! Legal, Regina. Você também tem um coraçãozinho bom. Está aí na tela, ó. Uhul! Leal, amado. Legal. Obrigada. Isso. Mas vamos dando continuidade. Nós vamos agora ao momento, né, da USE, as casas que passam os eventos para nós. Hoje eu tive a grata satisfação de receber um evento da mocidade, porque a mocidade é muito importante para tudo na vida. Eles vão ser os dirigentes do futuro. E me mandaram, vamos ver. Aí nós vamos divulgar da mocidade da USE daqui a pouco. Primeiramente, por data, por isso que eu estou colocando essa palestra presencial que eu vou realizar amanhã, dia 25, sábado, às 18 horas, né, sobre o tema da USE, que é diferentes caminhos para chegar a Deus, e eu vou falar sobre 6 práticas que vão nos ajudar a superar os desafios. Esse é o subtema. Vai ser na Associação Fraternal Espírita Francisco de Assis, o AFEFA, conhecido carinhosamente, na Rua Crateus 68, Jardim Presidente Dutra, Guarulhos. Quer informação? Liga para 11 94797 3174, fala com a Maria e o Arovaldo. São menininhos de coração bom. É uma casa pequena também, mas também essas casas pequenas têm um amor e recebe a gente, olha, que a gente nem acha que não merece. Mas vamos indo, né? Isso é. Chegou agora aqui com a gente também a Simone Dias. Beijo, Sinhá, querida. Olha aí. Quem é Sinhá aí vai respondendo depois. Simone. Muito bem. No dia 27, agora, final do mês, vai ser o início do curso da doutrina espírita pelo Joana de Ângeles, lá no Lago dos Patos, tá bom? Na rua João Panóquia Filho, 146, Vila Rosália, Guarulhos. Tá bom? Quem quiser se inscrever, entra lá, contato@joanadeangeles, tudo juntinho, .org.br, ou liga 2451-3208,
DDD 11, ou WhatsApp 11 99477 3322. Essa é a nossa finalidade da USE, divulgar o que uma casa faz, a outra, e vamos que vamos. Também no Centro Espírita Discípulos dos Evangelhos, Lar Irmã Disse, eu vou colocar a tela cheia para que todos possam ter acesso a essa informação. Eles estão localizados na Rua Francisco Fult, número 1, Gopouva, Guarulhos, atrás do Hospital Padre Bento. O que vai ter lá? O Renato Prieto. Todo mundo conhece o Renato Prieto, porque ele é autor de cinema, teatro, ele é um trabalhador da divulgação da doutrina dos espíritos. Vai ser no dia 4, tá? Às 20 horas. O ingresso custa R$30, tá? Só que tem que adquirir antecipado, porque a gente sabe que espírito é assim, ou vai pouquinho ou lota, e aí é bom ter esse controle. Liga lá, 11 9 70 58 8380, ou entra no site sede.discípulosdosevangelhos@gmail.com e se inscreva, né? Até o dia 4, eles estão aceitando as inscrições, se não lotou. Se tem interesse, favor correr um pouquinho, tá bom? Vamos ao outro evento. Esse é o do nosso querido Luiz Gouveia, que vai estar no Núcleo de Fraternidade Espírita Caritas, Rua João Simão 461, Jardim Belvedere, aqui em Bom Sucesso, ali para aquele campo. E vai ter o Café Filosófico. Tema: Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. É num domingo, dia 5 de março, às 16 horas, tá bom? É da USE Intermunicipal Guarulhos que está dando apoio, e o Luiz é um dos fundadores da USE. E esse eu recebi rapidamente. É claro que até o dia 19 de março nós vamos ter, ali eu vou colocar os contatos, as informações. Eu recebi quentinho da mocidade da USE Guarulhos. Esquenta, olha que beleza. No dia 19/3, às 14 horas, ela me passou a seguinte mensagem: oi, pessoal, o Esquenta é o primeiro, eu vou colocar a tela cheia, é o primeiro encontro do ano realizado pelo Departamento da Mocidade para unir os jovens de Guarulhos e Arujá. Nos encontraremos na Tenda Verde do Bosque Maia no dia 19 de março, às 14 horas. Nesse encontro, nós realizamos gincana e brincadeiras, e o foco é apenas a integração entre os antes de retornar para as atividades doutrinárias, para dar aquele gás, para dar aquele entusiasmo. Se puderem compartilhar no centro de vocês, com a mocidade será ótimo. Eu vou me informar melhor, porque essas mocidades normalmente vêm de São Paulo, vêm de outros lugares, mas os detalhes sobre como vai ser a inscrição, se vai ser aberto, porque ali é o espaço público, Bosque Maia, né? Então, na próxima a gente informa melhor, só para não deixar passar em branco. Muito bem. E, para fechar, né, aqueles jovens que querem um recurso, melhorar a sua condição financeira, o Sebrae São Paulo está nos trazendo o seguinte: aprenda técnicas para realizar unhas artísticas. Eu vou até colocar a tela cheia, porque é mais fácil para os nossos ouvintes. Treinamento presencial e gratuito. Informações na central 0800 570 0800. Vou repetir: 0800 570 0800. Turma da manhã, no dia 1º a dia 16, das 8 ao meio-dia, de segunda a sexta-feira. Segunda turma à tarde, também das 13h30 às 17h30, de segunda a sexta. Turma da noite, das 18 às 22h30, de segunda a sexta-feira. Inclusive para participantes de todos os estados de São Paulo, maiores de
18 anos, porque aí já é dono da sua própria vontade. Site para inscrição, só digitar inscrição.sebrae.com.br. Isso aí pode trazer uma condição financeira melhor no dia a dia de hoje. E fazer algo tão... Eu vejo minha filha faz, minha esposa faz ali, recebe da minha filha, ficam umas unhas diferentes, com bastante imaginação. E eu quero lembrar que no final desse podcast, você pode abrir o Evangelho aleatoriamente, coloque um copo d'água para participar da oração, que hoje quem vai nos trazer essa oportunidade é a dona Marlene, ela recebeu lá do céu para fazer essa prece, então, mas eu só quero lembrar, entra no site Mensagens da Água, vocês vão verificar que o Evangelho mais a água é igual fortalecer o espírito e o perispírito. Então, até lá, a gente vai interagindo. Momento de reflexão. Olha, isso é importante porque tira a culpa. A gente acha que a gente que judiou dos filhos, fez mal porque eles não seguiram o nosso caminho, e a gente dá amor, dá caridade, dá respeito, cobrança e não consegue. Então, vamos a essa reflexão que eu acho importantíssima. Você não consegue mudar ninguém. Você pode dialogar, aconselhar, ensinar, mas a pessoa só muda se ela quiser. Então, vamos fazer a nossa parte e deixar que elas façam a parte dela, se quiser. Tá bom? E agora nós vamos aqui o nosso tema de hoje. Quero que vocês, se quiserem interagir, podem interagir com o Livro dos Espíritos nas perguntas 720 e 722, capítulo 5 da Lei da Conservação. Isso quer dizer o seguinte, o que nós vamos falar é uma somatória de informações. O Livro dos Espíritos ele tem uma cronologia e um sentido de ensinamento. Nós vamos lá e tiramos esses 2 capítulos e trazemos para a situação da Quaresma. E assim isso vai acontecer muitas vezes. E nada melhor que um bom debate aqui para a gente interagir, escolher, decidir. Eu quero, assim, interagir com todos. Muito bem. Qual o tema? O Espiritismo na Quaresma. Esse título já nos traz muita coisa. Falamos em evolução, não em salvação. Isso é importante, tá bom? E vamos continuando. No período da Quaresma, inicia-se na quarta-feira de cinza, logo após o feriado de Carnaval. Estende-se até o chamado Domingo de Ramos, portanto, 40 dias. Representa a permanência de Jesus num deserto em estado meditativo a fim de se preparar para a sua vida pública. Embora o Espiritismo não celebre tais datas, ele respeita todas as manifestações, sendo que, para a Igreja Católica, é um tempo de preparo para a Páscoa. Sabemos que a Quaresma, que é abreviado de quadragésima, a quadragésima de Cristo pro nobis tribus, quer dizer, traduz, daqui 40 dias, no 40º dia, Cristo será entregue por nós para a nossa salvação. A Quaresma, portanto, trata-se de tempo de privações, mortificações, segundo a tradição. Encontra explicações no Livro dos Espíritos, capítulo 5, Lei da Conservação, a questão 720 e 722. De acordo com a questão 720, as privações voluntárias que têm como objetivo uma expiação coletiva têm mérito aos olhos de Deus, pois trata de fazer bem ao próximo, não é bem o que é feito. Na questão 720A, que são meritórias as que têm como condão a privar-se dos gozos inúteis, desprendendo assim o homem da matéria, a fim de elevá-lo enquanto espírito.
prática bastante comum durante essa quarentena, dias os fiéis abstêm-se de ingestão de carne. Tal tradição surge na Idade Antiga. Isso é importante porque a doutrina espírita vai dar a sua modo de ver. Olha o que acontecia. Onde as desigualdades sociais eram gritantes e os menos abastados raramente ingeriam carne, assim ela tornou-se um símbolo de gula, eis que era servido nas grandes banquetes das cortes nobres. Quer dizer, não é que cortou a carne do pobre, não. Essa decisão foi cortou a carne do rico, porque naquela época não tinha carne para os pobres. O Livro dos Espíritos, a questão 723, para o homem, a alimentação animal é contrária à lei da natureza? Perguntou Kardec aos espíritos. E respondeu: a lei da conservação torna-se um dever para o homem, manter as suas energias e saúde para o cumprimento da lei do trabalho. Portanto, ele deve alimentar-se segundo o que exige o seu organismo. Acabou, os espíritos trouxeram. Então, nós estamos mexendo na questão cultural, mas também na questão de natureza humana. E tem a última, reencarnação ou ressurreição? Também não abraçamos, pois seria uma derrogação às próprias leis divinas, das leis naturais, no caso da reencarnação. Segundo a lei Lavoisier, postulada em 1785, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E assim, o nosso entendimento é uma total impossibilidade do Cristo ter ressuscitado, uma vez que ele morreu e as moléculas do seu corpo foram transformadas em outros elementos. Muito bem, é uma questão forte, é uma questão que a gente vai interagir agora com a nossa querida Marlene Leal, e ela vai dar essa partida para nós aí. Temos um norte e o pessoal aqui está tudo aguardando a sua partida aí. Marlene, é contigo, minha querida. Bom, para início de conversa, Max, vou repetir muita coisa que você já falou. Vamos reforçar isso. Isso, então, reforçar. A quaresma é um dogma, digamos assim, da Vou ter que cortar. Não temos cerimônia nenhuma. Melhorou? Cortou? Isso. Melhorou. Porque para mim está normal. Isso. Então, a Páscoa, a ressurreição de Jesus Cristo, comemorada no domingo, não é? E o que é que a doutrina nos diz? O Marco já disse. Nós, a doutrina espírita, Kardec colocou assim: filosofia, ciência e religião. Ele deu um toque, não afirmou. Por quê? Um católico pode frequentar o centro espírita? Pode. Um evangélico pode frequentar o centro espírita? Sim. Nenhuma coisa que silenciou.
Ah, tá. Agora, tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Tá complicado. Chegou um momento aí que eu não ouvia nem Marlene, nem você. Não sei se agora está funcionando. Esperamos que sim, né? Uma pena. A Marlene começou aí, como sempre, né? Eu fico esperando para pegar a rabeira com ela. Oh, meu Deus, precisa ver o que é isso, né? Mas ela estava falando aí das questões que a gente chama de cultos exteriores, rituais, enfim, cabe mais na questão de cultos exteriores, né? A doutrina espírita não tem isso, não é dogmática, não adota rituais, e nada que seja para manifestação do externo, e sim do interno. Então, todos esses sacrifícios aí, essas coisas aí de não come isso, não come aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, é tudo, né, o que a gente fala, exteriorização, exterioridade. Nós precisamos trabalhar, e o que é meritório para nós é aquilo que vem trazer benefícios, não só para a gente, né, aqueles benefícios duradouros, que não são aqueles bens materiais, coisas materiais, igual fala que a traça e a ferrugem corroem. Não. Então, assim, eu me lembro, agora eu vou entrar naquilo que a Marlene sempre traz, eu acho muito bom, trazer um pouquinho do pessoal, né? Eu me lembro da minha infância, na época, que a quaresma era muito respeitada, a quarta-feira de cinzas, então, era muito mais. Nesse dia, era só música sacra no rádio, não tinha nada além, né? Eu lembro que a minha mãe, as mães todas, não só a minha, não permitiam que a gente cantasse, que fizesse nada, já deixavam uma comida pronta no dia anterior, não podia limpar a casa, não podia fazer nada. Eu lembro que a gente ia buscar o leite numa chácara, assim, perto, que era cidadezinha pequena, interior, e o dono ali da vaca, né, das vacas que vendia o leite, nesse dia ele não vendia para ninguém, ele doava o leite. Então, assim, indiretamente estava fazendo um bem, que fugia, né, literalmente das questões exteriores, embora ele estivesse achando que estava praticando um exterior. Então, sim, é meritório, tudo, ninguém vai tirar o valor enquanto se acredita, porque nós também já passamos por isso, né? Igual falava o Chico, não vamos falar mal do nosso passado, mas vamos, sim, caminhar, né? A lei é de progresso, e a gente sabe que nós vimos para cá para nos transformar, para nos modificar, para nos tornar melhores, e esse melhor é a questão espiritual, porque nós somos aquela bagagem que carregamos conosco de reencarnações, encarnações pregressas. Então, nós vamos caminhando, igual fala, né? Como tá, o Emmanuel cita, a caminho da luz, estamos todos nessa busca dessa luz, e essa busca é incessante, muitas das vezes ela não é ao nosso gosto, nem sempre, porque crescer dói, né? Então, nós precisamos abrir nossa mente para compreender, né, nosso coração, para aceitar com resignação, né, a vontade de Deus. Então, é bem dentro desse ensinamento que eu entendo a quaresma. Então, deixar de comer, beber, vai cair mesmo no dia do carnaval. É a mesma coisa. Você passa aqueles 3 dias naquela euforia, enfim, exteriormente. E depois, como é que você vai estar por dentro? Qual foi o benefício que você recebeu com isso? É a mesma coisa eu, nos 40 dias, eu tomar cuidado, não comer na segunda, na quarta, na sexta, não comer carne, só comer peixe. Gente, não, tudo bem, eu sou vegetariana, já estou conseguindo isso há mais ou menos um ano. O marido já faz mais de 30 anos que é vegetariano, e eu não conseguia, por quê? Filha de nordestino, que negócio é carne. Então, a gente quer comer carne, conseguir, mas não por, outra razão que não seja minha saúde, que já estava sendo prejudicada
com as energias da carne. Então, eu falo assim, se trouxer benefício duradouro, coisas que te façam crescer, evoluir espiritualmente, esses 40 dias que você possa, então, utilizar para uma meditação, para uma reflexão de autoconhecimento, de saber qual é o seu papel, o que você está fazendo aqui na Terra, o que você está procurando entender para a sua melhora, esses 40 dias serão muito benéficos, valerão a pena. Mas se é só para cumprir regras, chavões, tradição, né? Porque muitos é só por tradição, por medo, né? Por medo de ir para o inferno. Isso aí é que deixa a pessoa, entre aspas, numa prisão, num cabresto. E é isso que a doutrina espírita não é favorável. Ela vem para libertar consciências. Nós precisamos abrir a nossa mente, igual fala Kardec, aceitar porque compreendeu. Né? Eu sou bem desse estilo aí, Marcos. Muito bem. Maria Ribeiro, eu quero só salientar aqui que uma coisa eu nunca entendi na minha vida. A Maria falou sobre a quaresma, tinha um sentido muito família quando a gente era jovem e tal, na qual a gente valorizava o que tinha dentro da gente. Mas, com o tempo, a rotina virou algo interessante que eu Gostei do Espiritismo, porque o Espiritismo nos liberta dessas questões. Né? Todo carnaval, todo mundo faz tudo que é errado. Todo ano, não tem jeito. A turminha não muda nada. Mas espera a quaresma, começa a fazer os seus rituais, e tal, domingo de Páscoa, aí volta à normalidade, se arrependeu, tomou jeito. Quando chega no outro carnaval, ele fala, não aguento, eu vou para o carnaval, faço tudo que tiver que fazer, depois volta para a quaresma. Quer dizer, parece que a quaresma é uma oferta de salvação temporária. Porque se a quaresma fosse realmente eficaz, o carnaval não tinha essa força que tem. Os homens poderosos não investiriam tanto dinheiro na mídia, propaganda, e o pobre não ficaria guardando o dinheirinho para quando chegar no carnaval comprar a sua fantasia. A ideia da quaresma, ela teria que vencer o carnaval e não salvação. Porque o nosso título lá já estava nos trazendo que falamos em evolução, não em salvação. Por quê? Aquele que conseguir entender o sentido da quaresma segundo Jesus, não segundo a religião, ele te pede o quê? O que a Maria falou, a Marlene, se reclua. Faça sacrifícios que vão agradar a Deus. Por acaso, mexemos ali na carne. Tem muita gente que não come carne, mas faz coisa que o jogo da velha, não é fácil. E tem outros que não comem carne e é exemplo de conduta para os outros. E os que comem carne, tem gente boa, tem gente não boa. O que os espíritos responderam para Kardec? Você tem que ver o que é melhor para o seu organismo, para você poder trabalhar. A 723. Para você estar bem para trabalhar. Então, eu só vou aqui, porque a Maria falou que o marido dela há 30 anos, ela já está assim, porque purifica o organismo, limpa, e tem essa necessidade para ela. Mas eu tive um amigo, quando eu era vice-presidente do GBEM, que, de repente, deu um estalo dele, ele falou, agora eu vou virar vegetariano. E a gente brincava, porque eu falava, vai comer comida de bozo, de cachorro. Porque ele trazia uma latinha e ali dentro tinha os alimentos naturais para ele, né? E ele foi fazendo isso, foi fazendo. De repente, uns 3, 4 anos fazendo isso, ele desmaiou. Levaram ele para o hospital. Chegou lá, fez o exame de sangue. Qual foi a receita do médico? Comer fígado cru.
para repor tudo que ele perdeu no organismo dele. Isso não quer dizer que os vegetarianos vão perder, não. Ele não conhecia, ele não sabia a necessidade do corpo dele. Simplesmente se aventurou. Agora, tu olha a resposta inteligente dos espíritos. Veja aquilo que é importante para o seu organismo. Então, Quaresma, chegou, eu sei que o peixe era barato, o bacalhau era barato. Hoje não dá mais. A maioria está com dificuldade. Então virou artigo de luxo. Na leitura, você viu que quando a Igreja Católica proibiu a carne, ela não proibiu para os pobres, porque os pobres não viam. A carne ia tudo por quem tinha recurso para poder comprar. E hoje o bacalhau está nessa situação. Você entra na favela, se você falar para eles, olha, eu vou trazer um bacalhau. Ele fala, o que é isso? Como é que faz isso? Não sabe. O mal deles é o arroz e feijão. Mas a igreja aproveitou a questão do Cristo ter multiplicado os peixes, toda essa forma que o Espiritismo vê de outro jeito, e fez essa questão, mas não acompanhou a ciência, que a ciência é que determina se eu como ou não como, se eu faço ou não faço. Se eu quero fazer um sacrifício, vou lá e verifico o meu organismo e faço um sacrifício. Para mostrar para os outros que é possível eu controlar a minha vontade exagerada, sem conhecimento, meus vícios, meu verbalizar. Isso que é jejum. É você se controlar os seus desejos que não fazem bem nem a você e nem à sociedade. Muito bem, e agora nós vamos voltar à nossa querida Marlene Leal. Vamos ver aqui como é que vai estar essa internet hoje, minha querida. A palavra é sua. Olha, tudo em paz. Vamos ver. Será que vai dar? Bom, é só seguindo o papo da Maria, né? Hoje eu vou pegar a dica da Maria. A gente falou da alimentação, né? Será que é muito importante o que é mais importante, o que entra na nossa boca, do que o que sai dela? Então, existem muitas vezes, eu tenho na família um grupo que é vegetariano, né? E a gente não discute, não, a gente convive muito bem. Mas é importante isso? Sim, nós precisamos cuidar do nosso corpo. Isso em coisas realmente importantes. O alimento é uma coisa que a gente ingere que vai fazer benefício ou malefício para nós. E a nossa língua, tão pequenininha, mas quanto veneno ela pode conter, não é verdade? Vamos aproveitar para pensar nesse lado da questão. Porque o Evangelho de Jesus, os ensinamentos de Jesus, é muito simples. Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Ponto final. Ele não nos falou em suplício, ele não nos falou em martírio. Não, fazer o bem. Isto é importante, né? Se você, controlando a sua alimentação, vai ter um organismo melhor, disposição a fazer o bem, ótimo. Precisa estar bem alimentado? Sim. Mas vamos agora tocar num outro assunto, a ressurreição. A ciência comprova que isso não é possível. O nosso corpo é perecível, mas nós somos espíritos imortais. Eu aliava a palavra imortal à palavra eterno. Deus é eterno e nós somos imortais. E muitas vezes, como eu fazia uma aliação da palavra, eu falava, Deus é imortal, né? Aí me fizeram a diferença que há.
Deus é eterno porque Ele é o Criador. Nós somos imortais porque somos criaturas. Então, Jesus, nós podemos dizer que como que ele apareceu? Era o corpo fluídico, né? Na doutrina, nós não aprendemos que nós somos um espírito que tem um corpo material e tem um perispírito que faz um intercâmbio entre o espírito e o corpo físico. Quando nós falamos, eu vejo um espírito, você está vendo um perispírito. Um espírito com um corpo fluídico. E foi desta forma que Jesus se manifestou, se apresentou, esteve com os apóstolos, não é? Eu não sei como é que está a internet aí, se vocês estão me ouvindo, está tudo bem, Marcos? Ou não? Tá? Porque eu estava com receio aqui. Começou a aparecer umas coisinhas, eu falei, não sei como é que está. Não, deu uma pequena falhinha, eu falei, orei aqui, tomara que não aumente. Não, aí parou e tá uma beleza. Tá bom. Ah, então tá bom. Mas este lado, né, que nós temos que ver. A doutrina espírita diz que fomos criados simples e ignorantes. E é através das nossas ações, do uso que fazemos do nosso livre-arbítrio, que nós vamos conquistar, entre parênteses, a nossa salvação. Nós é que vamos fazer isso. O sacrifício do Mestre não quer dizer que, bom, ele morreu na cruz e agora está tudo bem. Vocês façam o que quiser, porque já estão liberados, né? E não é bem assim. E aí está a bênção da reencarnação. E nós vemos que na reencarnação nós encontramos também a justiça de Deus. Porque se tivéssemos uma vida só, o que seria? Se bastasse, nós sabemos que lá no Nordeste, não sei se ainda continua, mas havia aquele ritual, não é? De pegar o chicote e se chicotear. Qual o benefício que a gente traz fazendo isto? Será que é este o sacrifício que pede, que a doutrina dos espíritos nos ensina, que nós poderíamos fazer nesses 40 dias de reflexão? Será que só nós temos um ano com 365 dias? Então a gente utiliza 40, o resto é carnaval, não é? Porque não é mais ou menos assim que nós vivemos? Sim. Eu lembro, a Maria falou do tempo do colégio, eu estudei em colégio católico, e a gente tinha que ficar sem fazer nada a quarentena. Só que as professoras nos davam tarefas, e não dava tempo. A gente tinha que trabalhar, né? E nem pensava. Não fazer nada para fazer alguma coisa, não consegue. Exatamente, porque senão era cobrado as tarefas, era nota. Então a gente não tinha que saber se era sexta-feira. Eu, pelo menos, não sabia. Eu queria fazer logo, terminar logo, dar conta de tudo, não é? Tinha um momento de oração. Eu lembro da via sacra que a gente fazia, a missa, e eram coisas importantes, não é? Nós nos sentíamos bem fazendo isso. Mas quando eu conheci a doutrina espírita, eu entendi outras atitudes de fazer o bem, de estar ligado à espiritualidade e estar com sentimento no que foi a paixão do Cristo. Será que nós entendemos realmente o que foi isto? Por que o Cristo, eu ia dizer, se sujeitou
acho que não é a palavra adequada, mas por que o Cristo foi levado a esse sacrifício? O que é que realmente Deus quis nos mostrar com isso? É uma reflexão que eu aconselho que nesses 40 dias a gente possa fazer. É uma reflexão bem forte, e é que a doutrina espírita ela não passa a mão na cabeça de ninguém. Os espíritos informaram, segue quem quiser. Ser espírita não é fácil, por isso que exige da gente e a gente não tem como exigir dos outros. E eu só vou passar a palavra a Maria Ribeiro agora, lembrando algo que a Marlene mexeu. Até o 7º concílio do Vaticano, a Igreja admitia a reencarnação. Mas houve uma pressão muito grande sobre essa questão, sobre o Cristo, que ficou difícil reencarnar. E aí, ou a ressurreição, que eu acho que eu troquei, era sobre a ressurreição ou a reencarnação. Houve esse conflito. Aí a igreja aboliu a reencarnação. Ficou só com a ressurreição. E aí eu vou passar a Maria, porque a Maria vai nos trazer melhor esse questionamento aí para os nossos queridos ouvintes. Maria, é contigo. Oi, Marcos. Você sempre joga batata quente na minha mão, mas tá tudo bem. A sua frigideira é boa. Panela boa que faz... Aliás, panela velha que faz... A gente joga a batata para fritar. Na verdade, na fala de vocês aí, foi tudo de bastante proveito, né? Uma coisa aí puxando a outra, e eu acho muito importante deixar claro o que eu costumo dizer sempre no Leal e para quem está junto no trabalho. Espiritismo é para os fortes, não é para ninguém fraco, não. Porque não tem moleza, não pensa que vai entrar na doutrina para se refestelar, para se acomodar. Não tem essa. Então, não entendeu nada, né? Está só esperando levar vantagens. A maioria que ainda não despertou, ainda pensa isso, que quando a gente entra na doutrina, a gente não vai ter mais problema, se está com problema de saúde, vai curar, tudo é merecimento. Para o plano espiritual, tudo é merecimento. Igual fala, o universo não decodifica palavras, e sim sentimentos. Então, eu posso falar 1000 vezes que eu amo a Deus, que eu, enfim, que eu estou cumprindo os mandamentos, enfim, mas a fala não é nada para eles. Quer saber disso aqui. Então, tudo tem que estar dentro da nossa consciência limpa, da melhor forma possível. É esse convite, primeiro, que a doutrina nos faz, quando nós colocamos o pé nessa estrada, né? A questão que o Marcos estava falando e que jogou aqui, que eu falei que jogou a batata quente na minha mão, da ressurreição e da reencarnação. Nós temos lá, confesso que eu não sou expert no assunto, né? Mas, igual fala, o pouco que a gente sabe dá para o gasto, por enquanto, porque tudo tem que ser no crescente, mas o que eu compreendo nisso aí, eu vou lá na passagem, né, depois da crucificação do mestre, que quando Madalena foi e encontrou, né, cadê o Rabi, né? Ele não estava, e quando apareceu para ela foi tocá-lo e ele falou assim, não me toque que eu ainda não fui para o Pai. Tem também a passagem na estrada de Emaús, onde ele estava ali, os apóstolos estavam caminhando, também não decoro essas coisas, ou só não decoro os nomes de quem estava ali, se você, Marcos, tiver os nomes dos apóstolos, me fala, os apóstolos que estavam no caminho, e ele apareceu também, né? Disfarçado, claro, conversou, e trouxe as orientações, e de repente, quando os apóstolos
encontraram o destino, ele desapareceu, e ao falar em conversa entre eles, aí o Judas estava... O Judas não... aquele apóstolo que só veio para crer... Ai, agora fugiu, estou falando da minha mente, mas daqui a pouco eu lembro o nome dele, né? Tomé. Igual falar, você que nem São Tomé, só acredita se vê. Então, aí ele apareceu novamente. Então, o que nós estamos deduzindo daí é aquilo, conforme a Marlene falou no início, quando Kardec colocou que a doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. A religião é o quê? Onde todas elas se encontram, que é o fundo moral, é a moral do Cristo. Mas a ciência, que eu quero me apegar agora, é isso. Ela não aceita e comprova que não tem como, depois do corpo desfeito, entre aspas, se deteriorar todo, que é matéria perecível, ele vai se agregar novamente à Terra. E como é que vai de novo montar o mesmo corpo, com a mesma personalidade, né? Que me perdoe, né, as outras doutrinas, sem nenhum tom de crítica, mas eu falo assim, para mim é a história da carochinha, né? Eu não estou mais nessa fase. Então, nós sabemos que a ressurreição, nesse ponto, na fala, no acontecimento de Jesus, nós temos esse exemplo aí, ela é a do espírito, no outro corpo. Recomeça, mas em novas bases. Pode ser até no outro orbe, com outro corpo, né? Com outra vestimenta, que é a nossa roupa carnal, né? Que pode ser diferente também, porque é conforme o material vibratório do planeta. Então, assim, para nós espíritas, né? Mais do que claro que é a reencarnação. Não é verdade? Muito bem. Verdade. Eu vou aproveitar e dar o remate, né, que ela me consultou lá, aquela hora eu estava aqui atrás do que nós tínhamos escrito durante a leitura. Segundo os espíritos, assim é o nosso entendimento, uma total impossibilidade do Cristo ter ressuscitado, uma vez que ele morreu e as moléculas do seu corpo foram transformadas em outros elementos. Acabou. Ciência pura. E o Cristo foi bem claro. Eu vim para cumprir as leis. Aí ele pode fazer as coisas diferentes? Não. E por isso que ele apareceu em espírito. Mas cada um lá conceito seus jeitos, respeitamos, por isso que o nosso programa é espírita. Só reforçando o que a Maria ali nos trouxe, né, durante a nossa apresentação. Muito bem, agora nós vamos dar continuidade, nós vamos aqui, eu quero agradecer as casas que estão colaborando com a cesta básica, que, lamentavelmente, as coisas acontecem assim. Janeiro e fevereiro, o pessoal tem muita conta a pagar, escola, IPVA, tudo. Aí eu fiquei com uma dificuldade muito grande, difícil na campanha, e eu quero agradecer aqueles que colaboram com o podcast, mas também com a cesta básica, tá bom? Tanto faz, ou se apresentando para fazer o programa, está colaborando de uma forma, ou aqueles que contribuem de alguma outra forma. O Núcleo de Estudo Espírita Maria Isabel, o Lar, né, Amor e Luz Leal deu a cesta, foi numa medida quando chegou lá, mas vamos indo. O Núcleo Espírita Fé e Perseverança Caridade, o Centro Espírita Irmão X, que nos fornece os palestrantes, os oradores, o PIS também, hoje eu faço parte, a Fraternidade Espírita Joana de Ângela Nilce, né? O grupo da Fraternidade em Ação, o Eugênio também cedeu algumas cestas, e o Centro Espírita Casa Branca do Caminho, que faz uma divulgação do podcast, que o presidente engajou na ideia. Então, esse pessoal nós somos muito gratos, tá bom? A Ultramassas, que se vai ceder uma cesta básica,
A Macom já nos dá uma cesta básica há muito tempo. A Even Assessoria vai nos dar uma cesta básica. A GEFAI já dá uma cesta básica também todo mês. E agora nós vamos naquele momento de oração que a nossa querida Marlene vai nos trazer. Lembrando, tá bom? Estou pegando aqui o Evangelho. Vou abrir para mim. Caiu no capítulo 25. Buscais e achareis. Já viu a cobrança qual é dos espíritos? A água está aqui e estão informando. Evangelho, mas a água é igual o espírito equilibrado, tá bom? Quer tirar dúvida? Entra no site, mensagens da água. E agora nós vamos à oração feita pela nossa querida Marlene Leal. Marlene, é contigo. Opa, eu destravei o microfone. Pronto. Vamos. Pronto. Queridos amigos, vamos lá. Uma respiração profunda, só para nos situarmos no aqui e no agora. Se você se sentir bem e estiver num lugar apropriado, feche os olhos. Não que isto seja importante, é apenas para que você consiga se desligar, porque às vezes a gente pode se distrair, não é? Sim. E eu os convido a buscar a imagem de Jesus. Mas vou fazer um convite. Vamos tirá-lo da cruz. Vamos imaginar o Cristo ao nosso lado, entre nós, nos dando as mãos, nos envolvendo na sua luz e na sua paz. E te agradecemos, Mestre, por este momento. E te pedimos as condições necessárias para assim te levarmos aonde formos, com quem estivermos. Que possamos, entre os nossos irmãos, entre a humanidade, mostrarmos o quanto o amamos e o quanto nos esforçamos para, apesar da nossa ignorância ainda, seguirmos as tuas pegadas. Rogamos a tua bênção para esses copos com água, para que possamos, através deles, reequilibrar o nosso corpo físico, para podermos, com saúde, com equilíbrio, com lucidez espiritual, através das nossas atitudes, das nossas ações, mostrarmos o que aprendemos nesta doutrina e que as nossas atitudes sejam coerentes com as tuas leis. Abençoa-nos, Senhor, e onde estivermos, com quem estivermos, que possamos, em teu nome, ser luz e ser paz. Que assim seja, graças a Deus, graças a ti, Jesus. Muita paz a todos, gratidão. E já aproveito, Marcos, para me despedir do pessoal. Isso. Que possamos nos encontrar na próxima sexta-feira, que a internet aqui esteja bem e que a gente possa fazer um ótimo programa com a colaboração de vocês. A participação de vocês é muito importante para a gente. Digam, façam comentários, façam críticas, né? Procure corrigir, digamos, as nossas falhas. Um abraço a todos.
Gratidão, Marlene, menininha de coração bom. E agora nós vamos receber as considerações finais dessa menininha também, Maria Ribeiro. Olha, é uma bênção ter essa equipe, fica gostoso, né? Eu tenho recebido aqui no WhatsApp muitas pessoas que falam que ficam ansiosas esperando a sexta-feira para participar, escutar, ouvir à noite o nosso podcast, porque eles se sentem bem. E eu falo, e nós também, nós chegamos carregados de dificuldades e tal. Acaba o podcast, a gente parece estar leve, né, Maria? A gente parece que repôs aquilo que a gente gastou, né, Maria? Verdade, Marcos. Eu devo a você esse convite, eu devo a Marlene eu perseverar, porque a gente conversa e ela fala, vamos, e a gente continua. E devo a todos os nossos ouvintes, a família Moriluz que nos acompanha, o pessoal maravilhoso que nos dá esse estímulo também, estando junto a nós, não é, Marcos? Muito Sim. Bom. Esse programa, a gente acaba... ele faz parte já da nossa rotina, e não tem como fora, é a rotina nossa. Obrigada a todos, né? Que Jesus nos ilumine, nos dê sabedoria, fé, coragem, confiança, esperança, para estarmos novamente aqui na sexta-feira, se Deus assim permitir, e Ele há de permitir, porque nós estamos a favor do bem, não é? E no mais, um fraternal abraço a todos, e confiemos em Deus. Muito bem, Maria e Marlene. Eu só quero alertar os nossos ouvintes que tanto a Maria como a Marlene como eu, nós temos o grupo de oração, tá bom? Todos vocês que alguém solicitar uma oração, pode passar para o nosso WhatsApp, cada um tem lá o seu grupo, né? A gente coloca e é uma oração muito forte e ajuda muita gente, como ajuda a gente também. Muitas das vezes eu peço oração para mim superar os desafios, porque como a Maria, como a Marlene, como a Nilce, como a Divina e como o Avelino são líderes. São pessoas que transmitem ideias e os espíritos gostam de atacar essas pessoas para ver se elas desanimam, param e assim eles têm um intento, porque dali para baixo fica mais fácil se um de nós não temos a força, a vitalidade para superar esses desafios. E é sempre assim, no mundo é assim, ataque-se o líder, o restante acaba desanimando, tá bom? Então, contam com vocês, contamos com todo mundo. E vamos que vamos. Isso que é importante, a gente interagir. Muito bem. Lembrando que teremos o podcast Espiritismo Além do Nosso Tempo na próxima quarta-feira, às 14 horas, tá bom? Com tema, a gente vai interagindo, vocês fazem o questionamento. É importante vocês estarem conosco, tá bom? E até a próxima sexta-feira, com a sua participação, sempre será a nossa meta. E vamos que vamos em frente, porque tudo que nos acontece é Deus que nos deu de presente. Vou agradecer a Edna Vandelete, também chegou aqui nesse momento. O importante é dar o seu testemunho. Não importa se chega no começo, no meio ou no fim do podcast. O importante é estar presente. E divulguem, tá? Pelo youtube.com/marcosbg1950. Interage, porque graças a Deus eu tenho um grupo que são só divulgadores do podcast. Todos vocês se costumam disparar para outras mídias, me passa no meu WhatsApp, Marcos, eu disparo, eu levo para aquele grupo que recebe a informação antecipada para dar tempo de chegar à noite, né? Hoje é sexta, quinta-noite passa, né? Quarta-feira, terça-feira à noite passa. Então, eu mando antes para os divulgadores. Se você quiser fazer parte, só me avisa no WhatsApp e a gente direciona a divulgação primeiro para vocês, tá bom? Gratidão! Vamos que vamos em frente, porque tudo que nos acontece é Deus que nos dá de presente. Agradecemos a participação de todos.
compartilhe esse conteúdo com seus amigos e tenha um ótimo fim de semana.